Olá, você vai ver nesta edição. Gestor de Nova Mutum deve regularizar cessão de uso de imóveis públicos. Irregularidade em prestação de contas é descartada e processo é arquivado. Prefeituras descumprem alertas e TCE emite determinações a gestores. TCE julga monitoramentos sobre logística de medicamentos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso aplicou multa ao ex-prefeito de Nova Mutum por conta de irregularidades na doação de imóvel. O fato foi constatado em uma representação de natureza interna. Confira. Essa representação de natureza interna foi proposta pelo TCE em desfavor do ex-prefeito de Nova Mutum, Lírio Lautenschlager, a fim de apurar possíveis irregularidades na doação de imóvel público ao Lava Jato MB nos exercícios financeiros de 2011 e 2012. O relator desse processo, o conselheiro interino Moisés Maciel, lembrou que para a administração pública realizar a alienação desses bens, é preciso observar o sistema jurídico brasileiro, que impõe processos e procedimentos específicos para esta finalidade. O conselheiro relator apontou que na análise desse processo foi identificada a ausência de procedimento licitatório prévio para a efetivação da referida cessão de uso, bem como a ausência de justificativa para a dispensa de licitação, e por isso votou pela parcial procedência dessa representação e aplicou multa ao ex-prefeito. Diante do exposto, acolho o parecer ministerial, conheço a presente representação de natureza interna e, preliminarmente, também reconheço a legitimidade passiva suscitada pelo senhor Renato Kremer e, no mérito, voto pela procedência parcial, aplicando multa no montante 6 UPFs-MT ao senhor Lírio Lautenschlager pela irregularidade GB01, conforme a fundamentação constante na íntegra deste voto. O relator também fez recomendações e determinações ligadas à regularização da situação do imóvel. Voto ainda por determinar a atual gestão municipal que adote providências no prazo de 60 dias no sentido de concluir a regularização da situação do imóvel, objeto da presente representação. Por fim, voto no sentido de recomendar à atual gestão que proceda à avaliação prévia dos imóveis, bem como obedeça as regras previstas na Lei Federal 8666, atinentes à alienação dos bens públicos. O Pleno do TCE arquivou o processo de tomada de contas especial que analisou possíveis irregularidades na prestação de contas da merenda escolar no município de Nova Maringá. Acompanhe. A tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer, sob a responsabilidade da secretária Marioneide Klimanchelski, teve o objetivo de apurar supostas irregularidades na prestação de contas dos repasses do Plano de Desenvolvimento da Escola de 2008 e da merenda do mesmo ano para a Escola Estadual Osmair Pinheiro da Silva, localizada no município de Nova Maringá. A Comissão de Tomada de Contas Especial, em relatório preliminar, informou que houve a aprovação das contas do Plano de Desenvolvimento da Escola. Porém, que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar não encaminhou à SEDUC documentos comprobatórios da execução dos repasses referentes à merenda no segundo semestre, no valor de R$ 18.484. Porém, após notificação acerca dos fatos, o Conselho apresentou a prestação de contas e atendeu aos apontamentos feitos pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas. O Ministério Público de Contas, em harmonia com a equipe técnica, manifestou-se pelo arquivamento do processo. Essa tomada de contas não deveria nem ter sido enviada a essa corte, além de ter o valor de ser menor do que o valor de alçada de R$50 mil. Desse modo, acolho o parecer ministerial e voto no sentido de determinar o arquivamento desse processo de TCE, considerando a aprovação da prestação de contas pela Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas da SEDUC. O TCE apontou em monitoramentos que 4 prefeituras
descumpriram alertas e, por isso, os gestores receberam novas determinações. Veja os detalhes. As prefeituras de Santa Cruz do Xingu, Canabrava do Norte, Luciara e Curvelândia descumpriram os alertas contidos no Acórdão 281 de 2017 do Tribunal Pleno. Esse processo refere-se ao levantamento que avaliou o nível de maturidade dos controles internos aplicados à logística de medicamentos de 127 municípios mato-grossenses. Os gestores deveriam elaborar plano de ação a fim de planejar a implementação de rotinas e procedimentos de controles afetos ao assunto, e os controladores internos deveriam realizar uma avaliação periódica desses controles, enviando um relatório ao TCE. 3 desses processos são de relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen e são ligados às prefeituras de Santa Cruz do Xingu, Canabrava do Norte e Luciara. Por se tratar de descumprimento de alertas expedidos pelo TCE, a conselheira relatora apontou que não há previsão legal para a aplicação de multas e, por isso, novas determinações foram feitas para que as prefeituras elaborem os respectivos planos de ação ligados à logística de medicamentos, assim como façam as avaliações periódicas. O Pleno deste Tribunal de Contas firmou um entendimento recente de que não cabe sanção por descumprimento de alertas. Diante disso, e com base no princípio da colegialidade, citado pela eminente ministra Rosa Weber e lembrado pelo nosso decano, conselheiro Luiz Henrique Lima, acolho o citado parecer ministerial, voto no sentido de conhecer o presente monitoramento, declarar o não atendimento dos alertas exarados no Acórdão 281, sem aplicar sanção por ausência de tipicidade, mas com reiteração das determinações legais. No caso da Prefeitura de Curvelândia, de relatoria do conselheiro interino Luiz Henrique Lima, na apreciação do monitoramento, a controladora interna comprovou que os relatórios técnicos de acompanhamento do exercício de 2017 não foram encaminhados, pois o plano de ação foi emitido pela Prefeitura apenas em novembro de 2017, prejudicando a implementação e a avaliação. Eu entendo que a explicação da controladora interna é cabível. O plano de ação foi efetivado apenas em novembro, então ela teria que fazer o monitoramento do plano de ação. Não teve tempo de fazer o monitoramento do plano de ação. Então, de fato, foi descumprido, mas não é, no meu entender, uma hipótese de multa. É a síntese do voto. O Tribunal de Contas de Mato Grosso julgou monitoramentos instaurados com o objetivo de verificar se as determinações contidas em acórdãos ligados ao controle e à logística de medicamentos foram cumpridas. Confira o resultado desses processos. O conselheiro relator Isaías Lopes da Cunha julgou parcialmente cumpridas as determinações emitidas em acórdão para as prefeituras de Feliz Natal, Vera e São José do Rio Claro. O acórdão está no levantamento realizado em 127 municípios mato-grossenses, que avaliou o nível de maturidade dos controles internos administrativos aplicados na logística de medicamentos. O prefeito e o controlador interno do município de Feliz Natal foram citados para apresentar manifestação sobre a irregularidade de descumprimento de determinações com prazo. O gestor informou que o plano de ação foi elaborado em setembro de 2017, porém não foi enviado ao Tribunal de Contas. Já o prefeito de Vera, Moacir Luiz Giacomelli, informou que, após a notificação por ofício, encaminhou o plano de ação da logística de medicamentos. O prefeito de São José do Rio Claro confirmou que não houve a elaboração do plano de ação em 2017, alegando que entendeu que é um erro meramente formal e que não houve má-fé por parte da administração, e ressaltou também que a não elaboração do plano de ação não gerou prejuízo, mesmo tendo discernimento que a peça é essencial para o aprimoramento das atividades desenvolvidas pela gestão.
Dessa forma, o relator entendeu por reconhecer o cumprimento parcial das determinações do Acórdão número 281 de 2017 e determinou que as prefeituras de Feliz Natal, Vera e São José do Rio Claro elaborem o plano de ação e providenciem a implementação e aperfeiçoamento de todos os controles contemplados na matriz de riscos e controles. Diante das razões explicitadas na íntegra do meu voto integral, observo que foram parcialmente cumpridos os alertas emitidos ao município de Vera. Posto isto, acolho em parte o parecer ministerial e voto pelo cumprimento parcial das determinações contidas no Acórdão 281, reiterando os alertas não cumpridos, por meios de determinação. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Até mais!